Amigos da De Fato, estamos iniciando mais uma sala de visitas. Eu volto a repetir. Itabira fazendo uma narrativa pensando na situação econômica da cidade. Itabira é uma mina de talentos. Temos todos os tipos de talento na sociedade itabirana. E hoje nós vamos recobrar aqui, vamos chegar numa pessoa, um símbolo aqui em Itabira do esporte, da arte marcial. Ele ficou fora da cidade durante muitos anos e está voltando com uma proposta inovadora. Eu estou me referindo a Francisco Andrade Carvalho, popular Chico Karatê. É um mestre do Karatê, é um talento do Karatê. Francisco Chico Karatê, é um prazer recebê-lo aqui na sala de visitas da De Fato. Grande prazer estar podendo desmistificar algumas ideias sobre a prática do Karatê e falar um pouco a respeito do projeto, da dinâmica que eu vivo nela. Você praticamente nasceu Karatê. Começou muito jovem. Como foi o início de sua atividade no Karatê e que idade, mais ou menos? Comecei a aprender Karatê como uma fisioterapia a partir de uma queda de uma árvore, onde eu tinha me quebrado todo. E o Karatê entrou como uma fisioterapia. Estava colhendo frutas? Isso. Depois que tirei o gesso, eu tive dificuldade em andar, e um primo que fazia Karatê, chamado Winter, começou a me introduzir, e aquilo foi tendo uma recuperação vertiginosa. Nunca mais parei. Então, o Karatê, no seu caso, virou uma fisioterapia. Virou uma fisioterapia. E ao mudar para Belo Horizonte, eu resolvi dar continuidade, porque eu trabalhava meio expediente e treinava. Você então foi para Belo Horizonte muito jovem. Muito jovem, era 20 e poucos anos. Né? Daí eu fui mergulhando de cabeça até conquistar a faixa preta. Mas o foco era sempre competição, porque os professores japoneses sempre visavam a introdução do Karatê no mundo olímpico. O objetivo é chegar no mundo olímpico. O objetivo era a Olimpíada, que já aconteceu em Tóquio agora, e nessas próximas Olimpíadas eu acredito que deva continuar. Muito bem. Ao chegar em Belo Horizonte, eu, na realidade, não encontrei aquilo que eu procurava. Eu procurava uma coisa que tivesse um fundo filosófico. Quando dei por mim, já estava participando de competições. Você queria entrar no Karatê, mas na parte filosófica, não de competição. Exatamente. Eu nunca pensei que eu pudesse participar de competição. Ao participar da competição, eu fui campeão. Foi campeão? Fui campeão. E estudando, ao mesmo tempo, eu fui aprofundando minha relação, estreitando minha relação com o mestre, e acabei mergulhando no mundo do budismo Zen. Então, uma coisa interessante, veio a arte marcial, veio a filosofia, Exato. E veio essa questão do Zen. Aí, exatamente, é onde entra no campo da filosofia. Porque o Zen, para entender o Zen, meu professor trabalhava uma parte do Zen chamada Dozen, Zen de movimento, onde você desenvolve tranquilidade e um vigor e um bom humor extraordinário só treinando. Mas até parece uma coisa contraditória, né? Que o Karatê é uma luta marcial. Exatamente. Defesa uma luta marcial, exatamente. Parece contraditório que ao mesmo tempo vai para o lado Zen. Como conciliar uma coisa com a outra? Exatamente. Na verdade, o Zen vem dar um pano de fundo no que eles chamam Budo. Budo é o que segue, é o princípio, meio e fim do Karatê tradicional. Porque ele implica uma ética e uma moral dentro do treinamento.
O karatê, pelo que você falou comigo aqui há pouco, até mesmo de uma faixa para outra, chama dan. Dan, depois Dan. de faixa preta. Depois de faixa preta vem os dan. Vem os dans. E Vai até 10º tem dan. uma defesa de tese, quando passa de um dan para outro, é isso? Exatamente. Eles exigem para a evolução dos dans uma tese. E cada vez que eu tinha que fazer, eu tinha que defender uma tese a respeito de técnicas ou de alguma coisa relacionada a problemas sociais como déficit de atenção e hiperatividade. Então, só para o público entender, existe uma divisão por faixas e depois da preta não tem, aí chama dan. Exatamente. Primeiro, segundo, terceiro, é uma coisa Exatamente. assim. Ele começa com a branca, o adepto começa com a branca, vai para 6 meses amarela, pode fazer exame, 6 meses laranja, 6 meses verde, 6 meses roxa. Marrom, eles pedem uma carência de 1 ano. De marrom, depois você já está autorizado a fazer exame faixa preta, onde existe uma prova prática e uma prova teórica. E passa por uma banca de... Ela tem prática e teórica. E para o desenvolvimento do Dan tem uma carência também, que tem que esperar um certo Aí, tempo. após a faixa preta, alguns estilos podem fazer exame para segundo Dan com 2 anos, 3 anos, 4 anos. Nossa escola era uma faixa de 3 a 4 anos. Só para o público entender, conhecer um pouquinho da história, qual a origem do Karatê? O Karatê surgiu na ilha de Okinawa, no Japão. E ele vem influenciado pelos comerciantes chineses que se instalaram nessa ilha e foram desenvolvendo. Os japoneses têm uma facilidade muito grande de sintetizar as coisas. Então eles foram desenvolvendo, aí surgiu o Karatê como um produto de muito estudo e de muita pesquisa, com essa influência chinesa, mas com um colorido japonês. Então o japonês, aí no caso, ele aprimorou e sintetizou o Karatê, é isso? Exatamente, ele aprimorou e sintetizou as artes chinesas que foram transmitidas na ilha de Okinawa. Aí você fala muito, a questão do Karatê, tem muita fantasia sobre o Karatê. Muito. Fantasia. Muita. As pessoas desconhecem o Karatê. Essa parte filosófica é interessante, totalmente desconhecida, a pessoa só vê a questão de competição e de luta. O que é que se privilegia mais no Karatê? Defesa ou ataque? No Karatê, o esporte se privilegia o ataque, porque se busca ponto. Trabalha-se em cima de regras e, sob essas regras, tem que marcar ponto. Quem marcar ponto primeiro é vencedor. Numa luta de 2, 3 minutos. Mas existe o nocaute também no Karatê? Existe desses. Acontece em competições de algum, mas tudo controlado. Sundome, quer dizer, parar a 3 centímetros. Em competições, os golpes têm que parar a 3 centímetros, tem que ser puxado. Ah, é? Se ultrapassar, pode ser desclassificado. Então, se houver um nocaute, se houver um excesso, geralmente quem o comete é penalizado. Então, normalmente, de outras lutas, como o boxe, por exemplo, quem comete o nocaute ganha a luta. No Karatê é o contrário. Então, não. Só marcação de ponto, vazare, meio ponto e um ponto completo. Então, a soma de tantos vazares ou tantos cipons gera um campeão. Agora, se tudo sob controle e regras rígidas, bem rígidas. Uma competição de karatê, ela tem 6 juízes. 6? 6. Num espaço de 8 por 8, um juiz sentado, um acompanhando a luta e 4 sentados, 4 em cada canto, com as bandeirinhas. Por causa da velocidade, é muito rápido. Então, para que eles possam pegar detalhes, sinalizar né? A dinâmica do Karatê
É braços, mãos e pés. Como é que é? Corpo todo. Corpo todo. Utilização Utiliza o corpo todo. Ó, em termos de defesa pessoal, aproveita-se tudo que for possível para se defender. O foco principal é defesa. Claro que após defesa sempre surge um contra-ataque, mas a ideia é defender ao extremo com um sentimento de não perder, mesmo que não ganhar. E é uma coisa que encanta muito o karatê é aquela habilidade de quebrar uma telha, por exemplo, com essa parte aqui da mão. Isso é competição. Esses quebramentos acontecem e mostram que uma pessoa que quebra tijolos ou telhas tem capacidade de quebrar osso. A rigidez A rigidez, exatamente. praticamente a mesma. Mas qualquer pessoa que não treine karatê é capaz de fazer isso. Nem sem esse treinamento de karatê, Não precisa treinar karatê para quebrar tijolo, para quebrar telhas. Não precisa de. com esse dorso aqui. Mas com técnica, consegue-se ter um sucesso diferente. Porque quando se vai quebrar 10 telhas, bate-se na primeira telha como se ela fosse a última. Aqui, que dinâmica interessante. Como se a última fosse a primeira. Como a última fosse a primeira. Como se a última fosse a primeira. Entendeu, né? Então a mão entra. Antes de... Você disse há pouco sobre essa questão zen, essa questão de reflexão. Antes da luta, existe algum ritual? O atleta faz algum ritual específico? Exatamente. Quando eu entrei, não havia. A gente fazia uma prática muito curta, porque a predominância era a dinâmica constante do treinamento. Para isso, como eu queria aprofundar, eu me dirigi a mosteiros. Foi até mosteiros? Fui por Espírito Santo, um mosteiro chama Morro da Vargem, onde o monge cristiano Beach comanda, e ali fui introduzido, passei uns dias no mosteiro, voltei para cá, aqui comecei depois a frequentar um mosteiro em Ouro Preto, chama Picos Rais, com monge budista, né? O mosteiro budista tem Ouro Preto. Exatamente. Ele tem uma diferença do budismo, propriamente dito, que o Zen ele é muito prático, enquanto o budismo tradicional é muito devocional. E a sua prática qual que é? Ela estava ligada exatamente a essa dinâmica corporal. Interessante como que o karatê te encaminhou para o misticismo. É interessante. Exatamente. Uma coisa bem antagônica, né, aparentemente. Dá uma impressão de um certo misticismo, mas a coisa era muito simples. A coisa era tentar afastar, dentro de uma dinâmica, um máximo de interferência de pensamentos. Você fala pensamentos negativos. Qualquer, nem negativo, nem positivo. Cria um vácuo, é isso? Você tem que agir acima da verbalização. A verbalização ela te leva para o passado ou para o futuro? Acho que mais passado, não? No Zen, ou para o passado ou para o futuro, quer dizer, através de visão presente, previsão, revisão. E vivemos, de uma certa forma, escravos disso. Já fica desse vai e vem. Passado é futuro. Passado é futuro e está no presente. Nós queremos concentrar toda a nossa energia no momento presente. Porque o objetivo é esse, canalizar tudo para o presente. Está 100% presente naquilo que está fazendo. Não importa. Por isso, a vida cotidiana, eu treino da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Da hora que eu escovo dente, da forma que eu escovo dente, como eu participo, como eu me interajo com as outras pessoas. É tudo programado. Não que fosse programado. Eu tento tirar interferências criadas pelo meu ego. Tenta purificar, então, o ego. Tenta zerar para que haja uma comunicação mais original. Não zerar, não diria zerar, 50%. Já é um percentual bem elevado. 50% de ego e 50% de não ego, para conseguir viver essa sociedade boa. Chegando nesse ponto, eu até te perguntaria, eticamente, do karatê, o que é permitido e o que não é permitido? No esporte de competição,
não pode haver contato. Tem que ter uma certa distância e tem que se respeitar esse distanciamento. Os golpes são controlados. Tem que haver um controle total dos golpes para marcar ponto e vencer. Já na parte da arte marcial que eu mergulhei de cabeça, chama Goshin. Go é proteção. Shin, si mesmo. Uma ideia de autodefesa e autopreservação ao extremo. Então, pelo que dá para ver, o karatê praticamente não é nem para defesa e nem para ataque. Não, ele é focalizado para a defesa pessoal, para a autopreservação. É questão da sobrevivência. Exatamente. Mas efêmero frente à quantidade de armas que se criou até o século XX. Hoje está difícil. Exatamente. Mas muito eficaz quando você é agredido, quando alguém invade seu espaço. O marginal tentando fazer um assalto. A possibilidade de violência, a possibilidade de êxito é muito maior. Às vezes você tem que ceder ao invés de confrontar. Então, eles entram com uma ideia de estado de espírito de água. Água toma qualquer forma. Água se adapta a tudo. Se adapta a qualquer exatamente. Qualquer relevo do acidente geográfico. Por isso vem essa influência do Zen, tirando a quantidade, o excesso de pensamento obstaculizante, para que você pudesse ter muito mais capacidade de ação sem os freios do próprio ego. O Chico, com a idade a gente vai evoluindo, chega no momento de bastante serenidade, né? Mas tem aquele arroubos da juventude. Exato. Você chegou à faixa preta com cerca de 20 anos de idade. 25 anos, praticamente. Agora, na juventude, já houve algum exemplo de uma confusãozinha? Sabe o que acontece? Muita gente fala assim, Chico, o karatê é um fenômeno do karatê. Aí o mais ousado pensa assim, vou ver se funciona mesmo. Eu vou desafiá-lo por supapo, por uma troca de supapo, para ver se ele é bom mesmo. O cara é meio doido também, né? Desafiar para comprovar se a pessoa é competente ou não no karatê, só pode ser desequilibrado. Claro. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Eles, geralmente, quando acontece esse tipo de situação, e já aconteceu, e vira e mexe acontece. Ainda acontece? Ainda acontece. Alguém quer testar, quer duvidar, quer dar sobre a eficácia. O karatê, enquanto expressão, muito forte na questão de eficácia. Muito forte. Então, quando eu era desafiado, eu não tinha provocado nada. Geralmente, nunca fui de provocar. As provocações eu ignorava, de vez em quando encarava. Mas não era aquilo que eu procurava. Não era aquilo que eu queria. Acontecia por, realmente, como você disse, alguém querer testar. Esses que querem testar não sabem usar a força. Eles usam força turva. Não tem a técnica, né? A força turva é a força que vem só da parte de cima do corpo. Turva que chama. Força turva. É relativo a uma parábola que existe, eu vou te contar. A ideia é desenvolver uma força pura, extremamente. Desenvolver um conjunto de sensações que gerem uma força pura. Mas o karatê esporte não me dava essa condição. Não? Não. Então eu comecei a investigar profundamente para atingir um nível mais elevado em busca de conhecimento. Então, só usando a alegoria aqui, você estava domando o karatê. O karatê seria uma fera
E você está procurando uma técnica para domar o karatê. Exatamente. Era porque o foco sendo muito, na época, competitivo, competição, eu participava de competições, mas não era aquilo que eu estava procurando. A questão dos desafios, eles se davam mal, mas nunca machuquei ninguém, nunca carreguei essa... Só imobilizava, né? Saía fora, desviava, já consegui. Evitava. O karatê provou ser eficaz nessas situações de ameaça. E tinha que ter um controle mental muito grande também numa hora dessa, né? Você tem que ter um sangue muito frio, né? Ficar com o sangue muito frio, suportar tudo que entra para um lado e do outro. Que vem aqui as ofensas. Né? Por isso que esse nível de o mergulho nos exercícios de meditação do Zen te leva num estágio de transcendência onde você fica um pouco indiferente a esse tipo de coisa. Então a pessoa acaba não achando uma reação suficiente para... Entendeu? Porque você vai arredondando, vai adaptando, não é isso, esse não era o objetivo eu não aprendi karatê para brigar. E usando toda essa experiência, todo esse talento, essa competência, você levou todo esse talento, essa competência a serviço do Minas Tênis Clube por 3 décadas. Não? Exatamente. 3 décadas. Aí, introduziu o Minas Tênis, fui fazer esses cursos em Portugal para dar uma resposta positiva à diretoria, à gerência de esportes do Minas Tênis. Ali começamos a praticar os exercícios energéticos sem foco em competição. Primeiro que encheu a sala. Atraiu um público considerável. Tanto crianças como adultos. Já cheguei a ter 180 alunos do Minas Tênis. 180 alunos? Em horários diferentes. Mas no total, 100. Era aula de manhã, de tarde e de noite. Então, quando começamos a fazer os exercícios energéticos, a coisa modificou. O karatê deu a prática do karatê do Minas deu uma alavancada estupenda a partir disso. Para isso, então, eu tive que aprender Tai Chi Chuan, que são aqueles exercícios. Técnica. Tai Chi Chuan é uma série que é feito muito suavemente para trazer benefícios psicofísicos. A ideia, a parábola que exemplifica isso é como transformar água pura, água turva, em água pura. Você tem que esvaziar a garrafa de água pura, de água turva, e completar a garrafa com água pura. Isso demanda muito suor. Paciência e persistência. Tudo através de exercício lento, agradável e suave. Muito suave. Muito suave. Morava no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, quando um dia descendo na Prudente Moraes, vejo um chinês dando aula, dos anos 90. Tipo, 93, 94. Exatamente. No outro dia eu já estava lá praticando com eles. Viu? Achei estupendo. Depois eu fui fazer as descobertas que viriam clarear o que eu estava procurando. Gostei tanto, Fernando, que conversei com a diretoria do Minas, acabamos levando o professor para o Minas. Ali eu continuei treinando e aprendendo. Esse professor deu aula durante 5, 6 anos no Minas, depois ele, como ele é médico chinês, e a associação médico também. Médico chinês, a associação médica queria que ele desse cursos. E a mulher dele que entrou. A mulher dele era melhor do que ele. Porque ele falava muito e a mulher não falava muito. A mulher só fazendo, e a gente repetindo até aprender. Eu fico imaginando sua história aqui. Você gosta muito de alegorias, né? Gosta muito de esse exemplo, parábolas. Agora, eu fico pensando aqui o seguinte: o que uma queda de uma árvore, uma queda quase fatal, provocou na sua vida?
Essa queda da árvore foi bastante simbólica. Foi bastante. Mudou o rumo da sua vida muito completamente. positivo na minha vida. Porque eu não me interessei, quando novo, que eu queria ir para Belo Horizonte, me tornar um engenheiro para trabalhar na Vale do Rio Doce. Era o sonho de todo Itabira. Era o sonho de quase todos os itabiranos. E acabou que aquilo foi me engolindo de uma forma tal que hoje eu não queria saber de outra coisa. Eu não queria saber de outra. Se envolveu completamente. E nem pensava que fosse dar aula. Nem pensava que eu pudesse um dia trabalhar com isso. Quando não, eu já estava ensinando, porque era muita coisa para mim ficar guardando sozinho. E muitos entusiastas querendo informação, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquilo. E o conteúdo programático do Karatê, ele tem 3 pilares. O Kihon, que são os movimentos básicos, o Kata, que são uma série de movimentos codificados, e o combate, propriamente dito. O combate, ele, até chegar ao combate, todo esse treinamento é artificial. Treina-se artificialmente. Hoje, nos meus treinamentos introduziram no Minas Tênis, o uso de capacete. Não, eles não treinavam com capacete. Proteções. Treinavam com luvas, proteções, mas não usava capacete. No Minas Tênis, nós passamos a usar... Você que introduziu o capacete. E não paramos mais. Não justificava qualquer machucado, mesmo que superficial. Podia acontecer. Corpos em movimento na hora de impacto, gera muita força. Inclusive, uma coisa interessante, você me disse aqui, antes da gente começar a entrevista, que eu até fiquei surpreso. A maioria das lutas marciais, inclusive o boxe, o nocaute significa vitória. O karatê não, né? O karatê não. O karatê você não precisa nocautear para ganhar. No caso da questão do esporte, há um controle de distância, os golpes não são inseridos totalmente. Já no caso de Koshin, que é a defesa pessoal pura, a história é diferente. Aí sim, o nocaute às vezes é necessário. O objetivo é defender extremamente, mas com uma capacidade de contra-ataque muito eficaz. Então foram 30 anos em Belo Horizonte e agora retornou a Itabira, depois que se aposentou no Minas Tênis. Retornou a Itabira depois da pandemia, né? Exatamente. E está com um projeto muito importante, muito interessante aqui para Itabira. Isso. Estamos querendo trazer o Karatê, Kenryu, o sistema Kenryu, o Tai Chi Chuan e o Qigong. 3 modalidades de Karatê, é isso? Exatamente. Essa parte do Tai Chi Chuan e o Qigong, para mim, vieram completar muitos anos de pesquisa. Completar através de prática, porque me fizeram compreender aquilo que eu estava dizendo em relação à palavra. Como transformar água turva em água pura. Ou, em outras palavras, como transformar força turva em força pura. Era necessário fazer esses exercícios suaves. Através só de rigidez, era difícil. Roçava-se outro estado, mas era muito difícil de ultrapassar. Então, você está trazendo para Itabira esse projeto. Esse projeto, exato. O treinamento em Karatê Kenryu, a prática de Tai Chi Chuan Yang e o Qigong. Mas o projeto já está em andamento, por enquanto só está teórica? Esse projeto está em fase ele já está pronto, totalmente formatado, e o objetivo é aumentar a resistência física. O objetivo desse projeto. Aumentar a resistência física, psicológica e imunológica. Então são 3 vertentes: físico, psicológico e imunológico. Como é que funciona cada etapa dessa? Esse Qigong que eu estudo, ou Kiko, na palavra japonesa, chinês, em português fala Qigong, japonês fala Kiko, e chinês fala Qigong. Um médico japonês chamado Dr.
Toshihiko Yayama foi para a China pesquisar os exercícios de saúde que aqueles antigos que moram nas montanhas praticavam para estar lá com 100, cento e poucos anos e não tem interesse nenhum em descer para a cidade. Pegou uma série desses exercícios, juntou uma série desses exercícios e começou a usar no hospital ao qual ele é médico oncologista e cirurgião. A resistência imunológica desses doentes aumentou muito e aquilo foi impressionando. A coisa se espalhou para o Japão vertiginosamente. O professor Paulo Estudo adotou esse sistema dentro do sistema de karatê. Foi onde eu fui introduzido ao ir a Portugal. Esse sistema consiste em fazer com que a força vital circule de maneira harmoniosa por todo o seu corpo, em busca de vigor e eficácia. É um equilíbrio, vigor e eficácia. Mas também humor. Espirituosidade. Muito bom humor, os exercícios. Esse pessoal do Japão que começou a praticar, começou a doentes oncológicos, começaram a viver muito mais tempo. Então a coisa se espalhou muito. Esse professor japonês que dá aula em Paris adotou esse sistema e em Portugal me foi transmitido. E você trouxe ele para o Minas. E aí eu levei isso para o Minas Terra. Aí, lá já trabalhando no Minas, fomos introduzindo, o pessoal foi gostando muito e eu, particularmente, senti uma diferença muito grande. Porque o objetivo desses exercícios é a pessoa que pratica karatê esporte, ela com 25, 30 anos, ela para, ela não aguenta, não suporta mais, não dá mais para ela. Com quanto? 25, 30 anos. É muito precocemente. Muito precocemente. Encerra a atividade. Parte esportiva, né? Parte esportiva. Exatamente. Já no meu trabalho, a ideia é treinar até o fim da vida. Vai treinando a vida toda. Aumentando a força, a velocidade e o vigor através de movimentos rápidos, como o karatê, e também através dos movimentos lentos. A pessoa chega nos 80 anos com toda essa eficiência? Nem todos, porque nem todos se apaixonam tanto quanto eu apaixonei. Mas o que esteja disposto, o que vibra com a arte, consegue chegar uns 80 anos em plena atividade? Não, difícil. A maioria quem treina karatê, só realmente quem é muito apaixonado. Quem realmente captou corporalmente toda uma filosofia de vida que abrange, muito abrangente, mas que interfere diretamente no cotidiano da pessoa. Então toma toda a vida da pessoa. Então, vive tudo. É um estágio, uma forma de vida. Exatamente. Uma formação de si mesmo. Agora, esse projeto seu, você já tem uma data, tem um prazo para quando ele vai começar a funcionar aqui em Itabira? Eu acredito que início de 2023 já dá para começar a transmitir esses conhecimentos. Então, na semana que vem, já é 2023, é lá para o mês de abril, março, por aí? Isso, em função das reformas que eu estou fazendo em casa. Vai começar na sua casa? Exatamente. Tem um espaço. Um espaço que vai ser diretamente, vai ser dirigido totalmente para isso, para essas práticas. E a ênfase está diretamente ligada a 3 pilares: saúde, bem-estar e eficácia. É tudo. Esse é o segredo da vida. Ô Chico, todo esse potencial que você tem, toda essa experiência, toda essa história de vida, todo esse conhecimento da arte do karatê, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Uma semana. Mas aí a gente vai marcar uma outra oportunidade. Com certeza. Vou te agradecer por essa maravilha, por esse privilégio dessa conversa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Desejo pleno êxito. E, aliás, vai dar certo.
Eu vou acompanhar, Tomara, isso eu vou vai fazer ajudar questão muita de gente. acompanhar jornalisticamente. E foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você também, Câmara. Obrigado. Assim, amigos da De Fato, acabamos essa conversa muito interessante. Foi um prazer receber aqui o popular, o símbolo da luta marcial aqui em Itabira, o Chico Karatê. Não só em Itabira, Belo Horizonte também, que acho que ficou mais tempo em Belo Horizonte do que em Itabira propriamente. Um abraço a todos e até a próxima sala de visitas.